Fala pessoal, André aqui, seja bem-vindo ao canal Content Flow e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês uma call que eu fiz no dia 11 de julho, onde surgiu o assunto do dia 15 de julho. Muitas pessoas que estavam nessa call, essa call ela foi feita num servidor público, aberto, que é o servidor do Charles, e muitas pessoas estavam com medo, né, sobre as atualizações do dia 15, principalmente, né, com um bando de guru que faz vídeo colocando medo na galera para vender um curso depois, né, com a solução mágica para tudo isso. Então bota medo, bota medo, bota medo e depois vende a solução de como realmente fazer. Ou então aquelas pessoas que não sabem nada de YouTube, né, estão sempre só achando isso, achando aquilo e falando coisas sem saber para se beneficiar dessa onda de medo. Então, fiquem aí com esse trecho da call do dia 11. Porque um dos problemas que tinha era, beleza, a pessoa automatiza, vamos supor que ela é iniciante. O que ela vai aprender? Ela não vai aprender nada. Mas aí, a pergunta que eu faço é, o que vocês aprendem sobre o YouTube quando vocês estão juntando imagens dentro do CapCut? Tem a ver com alguma uma questão que alguém tinha perguntado aí sobre o dia 15, tinha comentado, sobre fazer automações e automações acabarem ficando igual? Sendo sinceros, pessoal, a maioria de vocês faça essa reflexão. Os últimos 10 vídeos que vocês fizeram lá no CapCut, eles estão super diferentes um do outro? Ou vocês têm o costume de usar mais ou menos as mesmas transições, os mesmos efeitos, o mesmo tipo de legenda? Por quê? Eu posso chamar isso de identidade visual, ou eu posso chamar isso de padronização de conteúdo ou conteúdo muito parecido. Uma das coisas que ilustra isso que eu tô falando tá aqui aqui ó, nessa resposta, tá? O que muda em 15 de julho? Para esclarecer, não estamos introduzindo uma nova política para o programa de parcerias do YouTube. Esta é uma pequena atualização na nossa antiga diretriz de conteúdo repetitivo. Atualizamos e aprimoramos nossas políticas regularmente com base no conteúdo do YouTube. E esta atualização visa esclarecer que esta política inclui conteúdo produzido em massa ou repetitivo, que é aquele que os espectadores costumam considerar spam, que os espectadores consideram spam. Ou seja, não é aqueles que os espectadores gostam de assistir, comentam, se inscrevem. Não, é aqueles que eles consideram spam. Este conteúdo sempre foi inelegível para monetização, pois sempre exigimos que o conteúdo fosse original e autêntico para o programa de parcerias do YouTube. Também estamos renomeando essa política de conteúdo repetitivo para conteúdo não autêntico. Essas diretrizes se aplicam independentemente de como o conteúdo foi produzido. Se eu parar na frente de uma câmera e gravar, mas ele não for autêntico, é isso que está dizendo aqui. Não importa como foi produzido, importa que ele seja autêntico ou não. Não há alterações em nossas políticas de conteúdo reutilizado que regem comentários, clipes, compilações e conteúdo de reação. Não há, tá bom? Este conteúdo pode continuar a ser monetizado se você tiver adicionado comentários originais significativos, ou seja, como sempre foi. O uso de IA no meu conteúdo será uma violação de conteúdo inautêntico? Criadores que utilizam ferramentas de IA para aprimorar suas narrativas são bem-vindos. E canais que utilizam IA em seu conteúdo continuam elegíveis para monetização. Todos os canais devem seguir nossas políticas de monetização. E os criadores devem divulgar quando seu conteúdo realista for alterado ou sintético. Pessoal, o pânico foi igual ou até maior nessa época aqui. Quem lembra? Conteúdo realista alterado que tinha que marcar lá. Marco no marco, minha nossa senhora. E desde aquela época, né, interpretação de texto, conteúdo realista, ele tem que simular algo real, uma ficção, não é. Então, se eu simulo que eu estou falando Elon Musk existe, real. Se eu estou usando IA, marco. Um personagem fictício, não marco. André, mas eu marco porque não sei o quê. Tudo bem, psicologicamente te ajuda, continue fazendo, tá? Eu tô falando do que tá escrito e da interpretação de texto. Os criadores devem divulgar quando seu conteúdo realista for alterado ou sintético. Mais informações sobre como divulgar conteúdo aí é aquela marcaçãozinha lá, né? Você pode dar alguns exemplos do que é considerado conteúdo produzido em massa? Alguns exemplos de conteúdo produzido em massa podem incluir um canal que carrega histórias narradas com apenas diferenças superficiais entre elas. Um canal que carrega apresentações de slides com a mesma narração. Opa. Esta lista não é exaustiva, portanto, continue analisando, ou seja, tem mais coisas aqui para serem abordadas. Se eu escrevo uma história manualmente no meu bloco de notas, amanhã eu vou escrever outra para o YouTube, depois eu vou escrever outra. Se essas histórias não tiverem grandes alterações, a trama dela, os elementos dela, a estrutura dela não for alterada significativamente, não importa que eu estou escrevendo com meus dedinhos e não com a IA. Cai aqui. Então não importa como o conteúdo foi, e sim o conteúdo em si, tá? Ficou claro aqui, pessoal, essa leitura aqui? Deu pra entender? O que eu tava querendo trazer aqui, especialmente, né? Que eu achei que é uma parte. Ó, aqui no criadores que utilizam para aprimorar suas narrativas são bem-vindos. Aí entra o que eu tô falando. Eu tô utilizando. É só uma forma de falar diferente.
Eu estou utilizando IA para criar conteúdo em massa repetitivo? Não, eu estou usando IA para aprimorar. O que define isso? Subjetivo. Anotem isso. Enquanto as diretrizes do YouTube forem subjetivas, tá safe. Safe no geral, tá? Vão cair canais não vão passar, como não tem passado há muito tempo, né? A gente já tem até vídeos de contestação pré-prontos para enviar, porque canais não têm passado desde sempre, né? Não passam ali. O que acontece, pessoal? O que é o algoritmo? Agora vamos entrar aqui nessa parte. Mas antes, eu consigo organizar o meu pensamento de forma a criar um prompt que vai fazer com que a IA crie o que eu preciso. E tem um método para isso, tá? Mas aí, mais do que isso, eu já vou estar falando, abrindo tudo que tem lá na comunidade. Quem tiver interesse em conhecer a minha comunidade, eu vou deixar o link aqui. E a gente vai continuar para a parte do algoritmo que eu ainda tenho que explicar para vocês, tá? Content flow. Tá? Então esse aí é o link, quem quiser conhecer. É pela QIFI, então todo mundo já sabe, né? Tem lá os 7 dias pra ver, tá tudo lá. Eu não tem nada que libera depois de 7 dias, tá? Tudo que já tá feito tá lá. Os códigos também de cada etapa. Nós já tivemos desafios de automação, criamos ferramentas. Agora nós estamos criando um script de edição sincronizado, onde a gente coloca só o. Não vou falar qual arquivo, né? Mas você coloca o arquivo lá do seu vídeo e o script já identifica cada trecho, gera um prompt, gera as imagens usando uma API gratuita e aí já deixa sincronizado no tempo certo para aparecer cada imagem. Já gravamos acho que umas 6 aulas criando esse sistema e ainda falta terminar ele, tá? A gente tá mais ou menos no meio, então quem entrar vai poder acompanhar isso daí. Já sei qual arquivo é. Ah, não tem tanto mistério assim, eu só quero criar um micro mistério. Mas enfim, vamos lá. Algoritmo. Bom, o que é o algoritmo do YouTube? Né? São parâmetros que definem. É o código, né? É um código, basicamente, do YouTube, que tem pesos dentro dele, parâmetros que são definidos lá pelos desenvolvedores do YouTube com base nas ordens estratégicas que vêm de cima, né? Então, o YouTube tem seus diretores, né? Sua parte executiva que toma essas decisões estratégicas, passa isso para a parte operacional lá do desenvolvimento, que chega aos times de desenvolvedores e vão lá e vão atualizando esse código, esses parâmetros, tá? Que definem as decisões que o sistema vai tomar. Uma vez definido isso, esse algoritmo, como eu falei, ele usa uma tecnologia, para simplificar aqui para vocês, que ela tem uma forma de aprender, entre aspas, né? De se autoajustar para melhorar as decisões que toma. Mas não é que isso sai do controle do YouTube, né? Senão não seria algo sustentável, um negócio estável, né? Sempre está no controle do YouTube. Que mais? Essas mudanças, essas tarefas, pessoal, eu não sei quem aqui já teve essa oportunidade, eu já trabalhei numa empresa que era uma startup de tecnologia, e tinham as dailies, né? E aí eu tinha a daily do meu time, né? Que era de growth, crescimento, né? De marketing ali, e tinha o time de devs, né? Que é os desenvolvedores. E eu era curioso e meu chefe deixava eu participar também. Então eu ficava assistindo lá essas dailies, né? Essas reuniões que eram diárias para dizer as tarefas que estavam sendo feitas. E pessoal, quando algo é anunciado, aquilo ali já foi feito há muito tempo, já foi testado de forma controlada, primeiro num ambiente interno, depois em lugares diferentes. Eles conseguem, não achem que é um botão vermelho que tem assim, pum, agora apliquei para todo mundo. Agora no dia 15 eles vão apertar o botão vermelho e a partir de então vai valer alguma coisa. Não, isso já tá valendo. Se tá sendo anunciado, já tá valendo. Já foi. E isso não é que acontece de formas únicas, né? Isso acontece de forma contínua. Conforme acho que até tá aqui, né? Que eles falam aqui. Uh, cadê? Atualizamos e aprimoramos nossas políticas regularmente, com base no conteúdo do YouTube. Então, eles identificam movimentos, eles conseguem identificar, né? Porque, pessoal, isso tem controle, né? A AdSense, para onde o dinheiro está indo, e que tipos de canais, eles têm essas métricas. E eles conseguem identificar quando está tendo um abuso de alguma brecha. E esses momentos de quedas de canais, onda de queda, esse tipo de coisa que acontece sim no YouTube, nada mais é do que eles. Não tem um botão. Deixa eu fazer aqui. Não tem um botão de sim ou não, tá? Isso daqui, imagina que é um botão de volume. Nada mais é do que eles rodando esse botão de volume. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ó, trazendo isso para aumentar o peso dos parâmetros que tem lá dentro. Ou seja, imagina como um pente, daqui a pouco eles estão criando mais dentes nesse pente por um período.
Ou seja, vai derrubar mais canais, certo? Porque agora é um pente fino. Por quê? Porque houve algum abuso. Depois que eles conseguem resolver isso daí, eles vão remover isso daí de novo e vai voltar pro período normal. Por que que isso acontece? Porque naquele momento de pente fino, muitos canais que não eram para cair também vão acabar caindo. Né? E é aquilo que eu falei, uma empresa ela precisa ser estável, ela precisa ser confiável, ter credibilidade. Né? Então você derrubar muitos canais, isso tira a credibilidade. Imagina os criadores, isso cria um ambiente de insegurança. Né? Mas não é o objetivo deles. O objetivo deles é derrubar os abusos. E, pessoal, tem muito abuso que vocês nem estão ligados. Vocês acham que a gente criar um roteiro no chat GPT, narrar no CapCut e jogar uma imagem só é um abuso. Tem gente literalmente baixando vídeo de outras pessoas e repostando. Tem gente pegando filmes e repostando. Tem gente fazendo soft porn e colocando lá e depois mascarando. Então tem muita coisa que o YouTube tá querendo derrubar e com certeza não somos nós, entendeu? Pra começar. É, exato, aí ó. Em outras plataformas isso acontece também, né? Essas ondas que ele vai pegar, porque tá tendo abusos, vai derrubar, depois ele abre de novo um pouco, porque esse algoritmo ele não é 100%. Agora vamos entender um pouco mais sobre isso, né? O algoritmo do YouTube, lá no início, quais eram as informações que ele se baseava para tomar suas decisões? Né? Ele já tinha, de repente, o watch time, já tinha algumas informações assim, mas em relação ao vídeo, ele tinha o quê? O título, a descrição e as tags. Era o que ele conseguia ver, vamos dizer assim, do seu vídeo. Né? Ele não conseguia saber o que tinha na sua thumb, não conseguia saber o que estava sendo falado, o que estava aparecendo nos vídeos. Ele dependia de denúncias, né? Ou de aquelas verificações manuais aleatórias que eles fazem também. Né? Tem pessoas contratadas pelo YouTube que o sistema escolhe aleatoriamente vários canais, a pessoa vai lá, olha lá e derruba se caso estiver violando alguma regra. Isso sempre existiu. Com o passar do tempo, né, novas tecnologias foram sendo criadas e visão computacional foi melhorando, deu para colocar ali dentro do algoritmo essa informação também. Nada mais é do que indexar informações, né? Então não é que agora o algoritmo vê a imagem. Não, eu tenho um sistema que consegue analisar uma imagem, descrever o que está nela, e o algoritmo consegue pegar esse texto dessa descrição e, tá, então, não, tem uma faca, tem sangue, opa, pode ser que seja perigoso isso aqui, deixa eu dar uma olhada melhor. Assim é com a transcrição também. E outra coisa que tem que ser levada em consideração, muito vídeo sendo postado. Só para armazenar isso já é muito custo para o YouTube. Né? E para fazer esse processamento de 100% de tudo que é postado, também ficaria caro. Então também tem estratégias de... essas escolhas não são aleatórias, são... Amostragem é o nome. Amostragem. Né? Quando você faz blocos ali de, sei lá, 100, 1000 coisas e você tira um de cada bloco. Né? E o YouTube tem muito vídeo, então ele vai fazendo isso daí. Vai mais ou menos agrupando ali os vídeos relacionados e vai vendo se tá tendo para identificar abusos em um determinado tema de vídeo e olhar mais para aquilo lá. Então, por exemplo, famosos. Então, daqui a pouco eu vejo que, pô, muita gente falando de Keanu Reeves. O que será que tá acontecendo aqui? Aí eu vou dar uma olhada lá. Aí o algoritmo, opa, acende um alerta. Aí vai um humano olhar. Aí, pô, o humano identificou que vários canais estão fazendo isso. Aí, ó, pesa aqui. Vamos pesar isso daí para derrubar. Depois volta de novo pra... Por quê? Por que que não pode manter nesse pesado aqui? Porque senão, daqui a pouco o Keanu Reeves lança um filme, alguém vai fazer um vídeo sobre ele, desmonetiza o vídeo, cai o canal, né, de forma errada, porque o algoritmo tá nesse modo mais pesado ali naquele tema específico. Aquele parâmetro, ele foi ajustado para ter mais peso na decisão. E essas coisas são coisas constantes, né, que estão acontecendo. Bom, dito isso, o que nos sobra? Nos sobra sermos mais produtivos, continuarmos fazendo nossos canais, identificando as diretrizes. E a principal coisa que eu acho que é mais importante é entender que a maioria das diretrizes do YouTube nunca mudou. A IA, quase que eu uso literalmente errado, mas a IA não mudou quase nada de diretrizes do YouTube. Já era proibido. Eu dou esse exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar um. Deixa eu pegar aqui um. Felipe. Ó. Esse cara aqui, ele tem uma playlist. Ele é um programador, tá? Ele fala de desenvolvimento e tal. E aí, aqui, ver playlist completa. 6 anos atrás, ou seja, nós estamos em 2025, isso foi em 2019. O chat GPT é de 2022, então não tinha nem sonho do chat GPT para nós, né? Ele fez robôs aqui, né? Ele chama, né? Mas são códigos, scripts que criaram um canal, né? E droga, eu tinha separado esse canal e já perdi o nome.
Mas tem aqui, depois vocês assistem a playlist, ele vai mostrar aqui o canal, né, que criava conteúdo. Que forma? Ele dava um tema lá, e aí esse canal pesquisava na Wikipedia esse tema, pegava alguns textos, aí tem uma IA da IBM chamada Watson, que veio bem antes do ChatGPT, não era tão boa, obviamente, né, mas já fazia algumas mudanças ali no texto e tal, e aí ele jogava, não tinha narração, né, era só as imagens passando, os textos, e naquela época existiam vários canais Dark que eram assim, sem a voz, né, era o texto passando escrito. E aí ele criou esse canal e funcionou, né? Postando automático, fazendo tudo automático. Ele só abria o sistema, dava um tema, né? Ele fez um exemplo com Michael Jackson e fez um exemplo com Bacon. Depois vocês dão uma olhada aqui. Vou deixar aqui no chat. 6 anos atrás, né? E ele falou, né, que era só uma questão didática para ensinar ali. Tanto é que ele não levou para frente realmente, o canal dele não é sobre isso, era só um desafio técnico, né? Ele queria ver se era possível fazer isso e foi possível, deu certo e ele acabou com o projeto. Mas desde essa época já era possível fazer. Então o YouTube já luta contra produção em massa há muito tempo, tá? E mesmo assim a gente continua criando vídeos em massa e sendo monetizado e ganhando dinheiro no YouTube. Por quê? Porque as diretrizes do YouTube são subjetivas. Enquanto elas forem subjetivas, isso é ótimo para nós, tá? Porque dentro dessa subjetividade você consegue trabalhar, criar o seu conteúdo, fazer suas contestações se for o caso, ou então assumir, né, que, por exemplo, eu vou criar 10 canais e, sei lá, 3 não vão passar, outros 3 ele vai me dar monetização negada, mas eu vou contestar e vai passar, outros 3 não vai monetizar, enfim. E aí eu tenho essas métricas que eu tenho que entender também que faz parte do mercado, né? Assim como você ter qualquer outro estabelecimento, você vai ter custos, perdas, e vai ter que trabalhar com essas variáveis que você tem para fazer o seu lucro, tá? Dentro do YouTube é a mesma coisa. Alguma dúvida, pessoal? Agora eu gostaria de dúvidas de vocês, porque eu já acho que eu falei em 2x aqui e não lembro de nada mais que eu pudesse acrescentar no momento. Como assim subjetivas? Ó, vou dar um exemplo de subjetividade, ó. André, Oi. só um minutinho. Alguém que está dentro, que está assistindo a aula dele, poderia compartilhar a tela também? Eu não consigo, porque eu não estou dentro. Eu também não consigo mais entrar. Teria que ser alguém que já esteja dentro. Qual que é o CVL ali? Ele geralmente consegue. Eu não sei o nome dele. Mas pode ser outro Como, também. Se tiver aí, pode como, compartilhar. como é que faz, André, para aumentar esse limite aqui? Cara, tem que o pessoal impulsionar o servidor. Dá um impulso ali. Clica lá no nome do servidor, tem impulso do servidor. Aí você vai botar para impulsionar. Eu posso fazer sozinho, no caso. Pode fazer Ah, sozinho. tranquilo, show de bola. Beleza. Alguém compartilha que os outros já conseguem usar. Mas eu vou dar um exemplo aqui de subjetividade, tá? É... Cadê? Aqui, esse é um exemplo, ó. Histórias narradas com diferenças superficiais. Opa. Você consegue me dizer uma lista de 10 coisas, 10 mudanças que são superficiais? Aí você vai me falar assim, André, se eu fizer a mesma história com um outro nome de personagem? Isso seria uma mudança superficial? Porque a história toda é igual, só mudei o nome da personagem. Eu acho que a maioria poderia concordar que isso seria uma mudança superficial. Mas poderia existir quem diga que, não, na verdade, tá tendo as mesmas situações e as mesmas decisões, mas essa é uma outra pessoa. Logo, é relevante a mudança. Eu tô contando a história que aconteceu com outra pessoa. Se é a mesma história, aconteceu com duas pessoas. Não pode acontecer a mesma história com duas pessoas? Será que existem experiências que são únicas? Só eu passei por aquela experiência? Ah, tá dando retorno? Vocês têm que clicar com o botão direito e silenciar a transmissão. Teste. Melhorou? Ou não? Clicar com o botão direito do mouse em cima e vai ter silenciar transmissão. Silencia a transmissão e fica só com o áudio do meu microfone. Ah, o Inácio botou ali, tem um íconezinho também. Agora sim? Deu certo? Show. Acontece. Dá pra. Eu não sei se mutar ele exatamente. Mas a tela só que ele tá compartilhando. Porque lá ele tá saindo o meu áudio de novo, né? Cadê? Essa mudança aqui mesmo, ó. Eu até comentei com o pessoal. Conteúdo repetitivo, pra mim, é muito mais objetivo do que conteúdo não autêntico. É o exemplo que eu dei. E se eu começo a me vestir igual o Felipe Neto, falar igual o Felipe Neto, fazer os mesmos tipos de vídeo, mesmas piadas, eu crio um canal em cima disso. Eu tô sendo autêntico?
Será que eu tô sendo autêntico? Eu não acho. Que alguém estaria sendo autêntico imitando um outro influenciador que já existe, fazendo os mesmos tipos de piada. Mas pode ser o jeito da pessoa, eles podem ter um jeito parecido, podem ser do mesmo lugar, tem um sotaque parecido, foram criados com as mesmas referências culturais, têm os mesmos gostos. Isso é subjetivo. Então, mudou a pessoa, mas só o nome. Porque o jeito, o tipo do vídeo é tudo igual. Aí é a mesma coisa que eu te falo lá da história que mudou o nome da personagem. Uma história acontecia nos Estados Unidos, outra acontece na França. Ah, mas é os mesmos acontecimentos. Tá, mas pessoas não se divorciam em todos os países? Quer dizer, não, agora eu peguei um exemplo ruim, né? Porque tem país que não permite. Mas pessoas não, enfim, tem conflitos. Tem coisas que são objetivas, tá, pessoal? Por exemplo, reutilizar é você utilizar o conteúdo de outra pessoa. Ok, isso é objetivo. Eu peguei o conteúdo, repostei no meu canal. É objetivo. Esse tipo de coisa, é, você tem uma margem muito menor para trabalhar. Né? E mesmo assim, passa. Mesmo assim, tem gente que passa. Né? A gente tem um conhecido aí, né? O Charles pode me falar confirmar aí, que tinha um cara roubando os áudios dele, repostando igual, e tava fazendo dinheiro. Né? Ele teve que manualmente dar strike e apontar que aquilo estava acontecendo pro YouTube derrubar. O algoritmo do YouTube todo poderoso que às vezes as pessoas pensam, né? Que é uma pessoa. O nome disso é antropomorfização. Que é quando você atribui características humanas a algo que não é humano. Né? Quando você acha. Ah, não, isso vai ser um pouco ofensivo. Enfim, quando você atribui características, né, para alguma coisa que não é humana, como se ela fosse. E é o que muitas pessoas fazem com o algoritmo do YouTube, né? Como se o algoritmo fosse uma pessoa sentada, ou um robô sentado numa sala com 1 bilhão de telas e, tipo, olhando todos os vídeos e, tipo, ah, não, aqui, ó, aqui ele copiou. Ele não tá fazendo isso. Existem limitações técnicas que nunca é forte, tá? Mas que dificilmente vão ser superadas. E aí volta numa coisa que o Charles falou no início, que é importante. É, se eu quero fazer com que pessoas, por exemplo, eu botei o link ali da minha comunidade, né? Se eu quero fazer com que vocês cliquem nesse link e, enfim, entrem na minha comunidade, né? Essa decisão, ela pode ser racional ou emocional. O que vende mais? Emocional do que racional. Né? Se eu falar para vocês, olha, eu tenho uma comunidade onde eu ensino como faturar 100 mil por mês automático. Isso é emocional, tô prometendo um resultado. Agora, se eu falar, eu vou ensinar a fazer automação. Se você vai ter resultado com isso ou não, se você consegue enxergar essa oportunidade, é uma questão da fase que você tá agora. Se você consegue identificar, beleza, se eu tivesse essa habilidade, eu poderia fazer isso e aquilo. E aí você entra. É uma decisão racional. Eu prefiro fazer dessa forma. Né? Porque, mas a maioria das pessoas, para facilitar, elas vendem pro emocional. E dentro das emoções, qual que é a emoção onde eu tenho mais controle sobre a outra pessoa? O medo. Porque quando uma pessoa está amedrontada, né, e eu chego falando, ó, eu vou botar medo, botar medo, botar medo, botar medo. Aí quando você tá pilhado de medo, eu falo, mas tem uma solução, clica aqui, ó, entra aqui no meu grupo que eu vou te ensinar. Eu é, dou um gatilho, né, pra ela, nesse momento, de escapar daquilo, né, de que eu botei tanto medo. Eu levo a pessoa pro estado do medo e depois faço isso. Que é uma visão que eu sempre tive, pessoal, sempre tive, não é agora, tá? Eu acredito que cursos devem ensinar algo, uma habilidade, né? Um curso ensina algo. Quem aqui fez faculdade pode falar pra nós. Quando você foi lá se matricular ou no panfleto da faculdade, tava prometendo que você ia ganhar quanto? Existe piso salarial? Ok. Mas não, a faculdade não te promete o dinheiro, ela te promete o conhecimento, né? A habilidade em si. E aí, com essa habilidade, você depois vai fazer dinheiro. Porque você já sabe que aquela habilidade ela é bem remunerada, ou enfim, você gosta dela, etc. E a mesma coisa para isso. Eu ensino automação. Se vocês já entenderam o quanto vocês podem otimizar ou fazer de vídeos a mais, enfim, monetizar mais com essa habilidade, ok, entra. Se você ainda acha que não, eu acho que essa habilidade não ia me ajudar agora. Ok, então não entra. Faz sentido? Eu estou ensinando uma habilidade. Até porque, no final das contas, independente se o cara te prometeu o resultado ou não, dificilmente você vai depois cobrar, não, mas eu comprei um curso aqui que tá me prometendo 10 mil, eu fiz tudo e não tá dando 10 mil, eu vou processar. Quem já fez isso? Quem já ouviu falar de algum caso que isso deu certo? Então a pessoa te promete o resultado, mas depois, se você vai ter ou não, o que ela te entrega? Ela te entrega a habilidade necessária para fazer aquele resultado. Então por que não vender desde o início aquela habilidade? Porque vende menos, né? É óbvio. Mas eu prefiro que venda menos, mas que esteja sendo feito com integridade, né? Tipo, ó, vou ensinar isso. Né? E quem tá aí cadê? Lá na comunidade, né, pode dizer. Cada um no seu ritmo,
eles estão progredindo nesse sentido, de aprender a fazer as automações. Né? Ó, agora, antes eu não sabia o que era Python, antes eu não sabia instalar, antes eu não sabia criar um script. Ó, eu já criei o primeiro script. O primeiro script pode ser para gerar um título, pode ser para gerar, sei lá, uma ideia, para fazer pesquisa. Tá tudo lá já, né? Tem os códigos e tal. Cada um no seu ritmo, tem uns que já estão fazendo coisas mais avançadas, ou seja, já pegaram aqueles conhecimentos, utilizaram como peças para montar máquinas mais elaboradas, vamos dizer assim. Tem pessoas que ainda estão entendendo cada pecinha. E tudo bem. Mas estão aprendendo o que eu prometi. Agora, qual o resultado que elas vão gerar com esse conhecimento, com essa habilidade que elas estão adquirindo, no final das contas, depende da pessoa. Aplicar esse conhecimento. Obviamente, né, pessoal, você quando cria um produto, você cria um grupo, assim, as pessoas entram, você quer ajudar, você quer que as pessoas tenham resultado. Eu não quero só, beleza, agora vocês sabem automatizar, se virem lá. Não, a gente fala de YouTube, né, a gente vai adicionando aulas conforme a demanda, do que tá faltando para gerar resultado com aquilo. Eu tenho um interesse, mas esse interesse, ele não transacional, no sentido porque pagaram, agora eu tô. Não, é o interesse porque criou-se essa comunidade, eu conheço as pessoas que estão lá, a gente, né, tem as causas de segunda a sexta, eu falo com eles, eu tenho o meu WhatsApp e o Discord aqui fica à disposição, né, de todo mundo que entra lá também, para eu ajudar durante. Então, às vezes, sei lá, durante a tarde a pessoa tá lá tentando, aí tá dando problema, aí me chama. Às vezes eu ajudo ali numa questão do prompt, né? O que pode estar sendo? Mando um script de exemplo daquilo que a pessoa tá tentando fazer, e assim a gente vai. Precisa ter um PC potente para a sua automação? Então, aí que tá. Não tem uma automação. Eu não vendo ferramenta e também não vendo o serviço de fazer automação. A comunidade é onde eu ensino a criar essas automações. Então, eu ensino os conceitos por trás das automações. A potência, né, ou a capacidade do seu PC, ela vai definir a quantidade de coisas que você vai poder fazer. Mas eu posso ter um script de geração de roteiro. Alguém descreva aí o PC mais fraco possível, sei lá. Dá para fazer um script Python, botar nesse PC e rodar. Né? Talvez ele vai demorar mais, vai ser mais lento, eu não vou conseguir fazer muitos roteiros, mas não há nada que vai impedir aquilo ali de acontecer, entendeu? De rodar. PC da Xuxa. O pessoal chama, né? Aí, ó. Obrigado. Descreveram. Aí nesse aí não dá, tá? Só porque eu pedi nesse especificamente, não vai rodar Python. Mas é aquela coisa, né? Agora, se o computador também não abre, sei lá, não tem um navegador, não abre nada, daí também, não sei, né? É que eu nunca vi não conseguir rodar. Porque muitas das nossas automações são feitas com APIs, né? APIs, elas são serviços externos que são acessados pela internet ali. O seu script acessa esses serviços. É a mesma coisa que você entrar num site, né? Só que o seu script acessa direto o serviço, sem precisar do site, intermediando esse acesso, né? Então, no final das contas, o processamento grosso da coisa fica por conta desse serviço, né? Por exemplo, um script de narração não é no seu PC que aquele texto está sendo transformado em voz. A requisição é feita para uma API e lá eles processam isso e depois eles te retornam o áudio, né? Então o processamento está lá. Mesma coisa com uma IA, né? Não tem um modelo de IA no seu computador. Você vai fazer uma chamada API e ele vai te retornar. A API do YouTube, né? Você vai fazer uma chamada e ele vai retornar o resultado da pesquisa. É, sobre aquela opção. Cara, eu acho o seguinte, sobre essa questão que o Moisés está perguntando ali, sobre marcar ou não marcar e tal. Na dúvida, marque, tá? Porque o YouTube não tá te dando poder. Ele não tá te dando nenhum poder sobre isso. Você marcar ou não marcar não vai definir, tá? Ele tá te dando a chance de você, entre aspas, se entregar ali, sinalizar, né? É uma comunicação. Eu estou comunicando, ó, o conteúdo do meu vídeo, talvez algumas pessoas vão achar que é verdade, mas não é, tá bom? É inteligência artificial. É isso que tá fazendo, é uma questão de comunicação, não tem a ver com você receber punições ou não depois. Até porque isso seria uma brecha, entendeu? Se o usuário, o criador, tivesse algum poder marcando ou desmarcando qualquer coisa de dar mais alcance, menos alcance, isso aí é uma ilusão que o pessoal tem. O algoritmo que toma essa decisão com os parâmetros que eles configuram, e isso está na mão do YouTube. É o mesmo com isso daqui, tá? Eu mesmo, até agora, não vou bater o martelo para vocês, porque isso é interpretativo, tá? Mas o que eu entendi dessa alteração aqui, por exemplo, como foi comunicada, é uma alteração na comunicação do YouTube, a princípio, tá? Se não é isso, é 80% isso, tá? Eles mudaram o termo conteúdo repetitivo para não autêntico, ou seja, comunicação. Definiram melhor o que é o não autêntico, comunicação, tá? Então não me parece ser algo é, do sistema em si.
Mas o sistema está sempre mudando, então também não quer dizer que nos últimos meses aí não tenham sido feitas mudanças no algoritmo, realmente, né, no código mesmo, nesse sentido. E agora eles estão mudando a comunicação para melhor, melhor, como se fala? Externar essas mudanças que vêm sendo feitas e que vão continuar sendo feitas nesse sentido. As coisas são menos fantásticas do que parecem, tá, pessoal? Esse é o resumo, eu acho que eu diria para vocês. Alguma dúvida sobre a parte da produtividade, pessoal? Vocês só absorveram? Tava todo mundo querendo saber do dia 15?